Bom dia a todos. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, mais uma manhã abençoada. Hoje um clima tão gostoso, tão agradável. Deus está atuando aqui em nosso meio. O Santo Espírito agora, de Deus está agindo nesse lugar. Por quê? Porque cada dia estamos aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Queridos, que lição maravilhosa. Apesar de Levi Mateus ser rejeitado pela sociedade, sabe o que mais me impressionou nesse estudo de hoje? É que Jesus não rejeita ninguém. Ele convida a todos, não importa a posição, a situação que esteja. Só basta ter um coração agradecido, reconhecido que necessita de quem? Para poder a gente crescer mais. Justamente, reconhecer o nosso eu, que todos nós aqui necessitamos cada vez mais do Senhor. Amém? Então, vamos nesse momento ficar de joelho para falar com o nosso Deus. Oremos. Que Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado que nós estamos aqui na Tua casa. Nós estamos aqui de joelhos para falar com o Senhor agora, neste momento. Que o Senhor possa ouvir nossas orações. Estamos te pedindo que o Senhor possa ficar com esse dia, com o pessoal, com acampantes e os pessoal que estão assistindo, que eles possam sentir a Tua presença neste lugar, Amém. neste momento. Em nome de Jesus, amém. 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 E é uma alegria imensa de que Jesus, ele chama a todos, mas com um único propósito. E que propósito é esse? Para que o reino de Deus esteja totalmente completo, porque não pode faltar ninguém, queridos. E ele faz esse chamado especial de todos nós fazermos parte dessa grande obra. Por isso é que tem um título importante, que Jesus, ele precisa de nós. Mas de que maneira? Deus precisa de alguém? Apesar dessa situação, precisa sim. Por quê? Porque uns aos outros vai crescendo cada vez mais a obra dele. Então ele precisa de mim, de você, para que a obra dele se multiplique cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Então vamos louvar o nosso Deus com o número 232. Jesus precisa de ti. Hoje, domingo, é dia de quê? Um novo verso. E hoje o verso está onde, Bia? Está lá em João 13, versículo 34 e 35. Quem aqui conseguiu decorar o verso anterior? Isso, mas estava no ritmo, né, irmã? Então, agora nós estamos com um novo verso, que está em João 13, do 34 a 35. Vamos abrir as Bíblias, então, para a gente decorar mais um texto maravilhoso, né? Deixar enraizado no nosso coração, porque isso vai nos ajudar muito mesmo, para poder a gente aprender cada dia mais a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Todos encontraram? Podemos iniciar aqui na contagem do 1 até o 3. Vamos, então? Vamos. 1, 2, 3. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, do 34 ao 35. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, do 34 ao 35. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, do 34 ao 35. Amém. Amém. Que todos tenham o quê? Um bom dia. E um E bom um estudo. ótimo estudo nesse momento. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Friozinho, né? Mas é bom, faz parte. É como eu disse ontem, aproveitem, porque daqui uns dias não tem mais, tá? Vai acabar. Nunca mais nós vamos ter, nunca mais. O frio também tem seu charme, também tem sua alegria, não tem? É gostoso também passar um friozinho. Guerra. O que é uma guerra? É a alegria máxima do diabo. Ele se regozija e fica feliz, ele passa horas, dias, a vida pensando nisso. A satisfação máxima dele é guerra. E as guerras não começam grandes, elas começam pequenas, com pronunciamentos e palavras faladas erradas. Como a gente tem que ter cuidado com o que fala. As nossas palavras, elas têm muito poder. Nessa noite, os Estados Unidos atacou o Irã, exterminou todas, dizem, né, ter feito isso, as usinas nucleares que o Irã possui. E deu um pronunciamento curto, tão certeiro quanto as bombas, diante do mundo, dizendo: por anos ouvimos eles dizerem que iam nos destruir. Hoje tomamos a providência que deveríamos tomar para destruir o que nos destruiria. E viraram as costas, se foram. Nossa parte nisso não é ficar de um lado nem do outro. Preciso comentar uma coisa com vocês. Um dia, Josué estava num certo local e apareceu para ele um grande guerreiro, um tremendo guerreiro, vestido para a guerra. E quando ele estava vestido para a guerra, imponente, alto, imenso, Josué fez uma pergunta: você é dos nossos ou é deles? Qual foi a resposta daquele que era Jesus? Nem de um, nem de outro. Entendeu isso? Qual é a parte daquele que serve ao Senhor? O Senhor, sim, tinha a responsabilidade de proteger Israel. Mas ele disse: as guerras não me pertencem, eu não sou dono delas. Deus não trabalha assim. O trabalho de Deus era lutar para que a guerra não acontecesse. E Deus fez isso todo o tempo com Israel, e muitas vezes teve que entregar Israel aos resultados de suas ações. E assim terá que fazer conosco. Eu preciso pedir a você para pensar uma coisa. E se estiver faltando alguém que não está aqui, que é do seu quarto, que você também está envolvido com essa pessoa, fale para eles isso que eu vou falar agora. E você que está em casa também, querido irmão, querida irmã, que está ouvindo ao vivo isso agora, quero dizer para você que nós não devemos nos regozijar em qualquer tipo de luta armada ou não armada que os seres humanos se envolvem. Nosso envolvimento deve ser de joelhos, clamando a Deus e dando excelente testemunho.
e auxiliando qualquer um nessa situação do resultado da guerra. Nosso auxílio nunca deve ser o seguinte: eu vou te dar forças para você lutar contra fulano. Nunca deve ser esse. Vocês conseguem entender o que eu estou lhe dizendo? Nossa ação em qualquer guerra deve ser: a quem eu posso ajudar no resultado infeliz de tudo isso? E quando eu paro para pensar nisso, eu queria que você, em nome de Jesus, pensasse no que estudamos aqui esse final de semana. Entre os estudos, estamos estudando sacudidura, mas entre os estudos estudamos uma parte que faz parte da sacudidura, que é o selamento. E durante o tempo que estudamos o selamento, o Senhor Deus disse: vocês têm que mudar de vida. E deu algumas razões das quais, se você ler, se você estudar, se você perceber, tem um encaixe perfeito na nossa história. Nós estamos entupidos de situações que Deus abomina. São abominações que o Senhor disse: estão no meio de vocês. Estão no meio de vocês. Mais do que na nossa geladeira, mais do que no nosso guarda-roupa, estão nas nossas palavras, estão nas nossas ações, estão nas nossa maneira de agir com o ser humano, seja ele de um lado ou do outro, né? Seja na nossa visão de mundo, ou mesmo, olha bem, na nossa proposta de vida daqui em diante. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Nós somos pessoas que temos uma tremenda de uma responsabilidade diante do mundo, diante do planeta Terra. O planeta Terra depende do que nos sobra. Nós temos de sobejo. Nós temos tanto que você não imagina. Eu tenho muita vergonha quando uma de nós diz assim: não sei cozinhar comida vegetariana. Eu tenho muita vergonha. Porque nós temos mais livros do que qualquer nação sobre isso. Com receitas prontas, prontinhas. Nunca houve uma geração com tanta oportunidade como a nossa. Quando eu era criança, eu me lembro que meu pai era o homem dos livros. E meu pai, para trazer um livro para casa, um só. Meu pai, ele falava assim: quem for o melhor de vocês vai ganhar um livro. Ele nos incentivava a ler. E nós pegávamos aquele livro, ele dizia: depois vocês emprestam para o outro, que era o outro irmão. Ganhar um livro era um sonho. E eu não sabia, nem minha família, ninguém, eu sou adventista de berço, eu só vivi o adventismo, né? E eu não sabia que existiam os livros da Senhora White. Sabia? Nós morávamos no meio do mato, do nada versus nada. Frequentávamos uma igrejinha bem pequena, tinha mais ou menos uns 20 quilômetros da nossa casa, ou mais, não sei, e a gente ia a pé nessa igreja. E acho que um pouco mais que 20 quilômetros, mulher nunca sabe bem essas questões de medidas, né? E a gente ia a pé, meu pai, minha mãe e meus irmãos. E lá nessa igrejinha, ninguém nunca tinha falado sobre Ellen White, livros dela, nunca. E nós seguíamos todas as coisas da nossa fé, 100%. Se meu pai lesse aqui na Bíblia que não era para fazer tal coisa, nunca mais fazia. Pronto, acabou. Era assim que a gente vivia. Mas um dia chegou um comportor na nossa casa. Eu me lembro como hoje. Visitas são, para quem mora no nada, né? É uma tremenda de uma novidade. E lá veio aquele homem com aquela pastinha, bem vestido. E ele abriu a pastinha e meu pai olhou tudo aquilo e nós voamos em cima na alegria de ver aquilo. Eram livros. E meu pai comprou os primeiros. Para nós, aqueles livros eram preciosos demais. E meu pai lia todas as noites conosco. E lia muito e nós queríamos muito ler. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eram caros, muito caros. Você tem de graça. Totalmente de graça. Todos os livros dela. E se você fizer um pouquinho de esforço, você encontra todos os que estão em inglês e você clica um dedinho assim, ó, e eles passam para português. Todas as cartas, todos os pedacinhos, tudo que ela escreveu, tem tudo.
Você hoje tem acesso a uma quantidade tão grande de informações como nenhuma outra geração teve. Por que não sabe? O que acontece que nós não nos tornamos exímios estudiosos? Deveríamos fazer isso. Deveríamos fazer isso. Você pode dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para mudar para o campo. Eu tenho ouvido algumas coisas o pessoal dizer isso, sabe? Eu vou comentar uma coisa com vocês. Você não precisa disso. Existem lugares que são os mais baratos do mundo. Mais baratos, não só para comprar, mas para alocar no campo. Saia dali, mesmo que seja um pouco mais difícil. Saia dali para morar na cidade. Estes centros de vícios que se tornaram as cidades, essa miséria terrível que se tornou a cidade, você vê ela como resultado na sua vida pessoal, todos os dias. Existem algumas coisas que você não vê se não vier morar no campo, que você não enxerga se você não vier morar no campo. Eu sei disso porque eu moro aqui há 17 anos. Só tem um arrependimento. Uma coisa, sei que aqui a internet não funciona bem, eu sei que tem um monte de rã entra dentro do quarto da gente, tem pernilongo, para mim, tem aranha, tal, sei lá. Na verdade, nós invadimos o lugar dos animais, né? Não foi os animais que invadiram nossa casa, não, foi a gente que invadiu. Eles falam, poxa, vocês entraram aqui, por que a gente não pode entrar na sua casa, né? Então, eles entram também, e a gente tira, né? Não é assim? Não é assim que a gente faz? Mas o maior de todos os meus arrependimentos com relação ao campo é não ter vindo antes. Eu devia ter vindo antes. Eu teria tido uma vida muito melhor. Eu teria vivido muito melhor na minha história como pessoa. É o que eu digo a você. Você não vai ter uma experiência igual a que o Senhor Deus esperava que você tivesse se você não mudar para o campo. Essa é a realidade. Você só vai entender isso o dia que você morar no campo. Fala, não, mas eu sou sozinho, não sei o quê. Deus tem solução até para isso. Ele disse para você ir morar junto com outro grupo de pessoas que já estão no campo. Ele falou isso. Fala, vai lá, você está sozinho? Vai lá e pede, fala para eles, tal. Deus tem aberto portas para nós aqui de uma forma impressionante nesse lugar. E um dia eu cheguei para um pastor e falei com ele assim, pastor, estou muito impressionada, o pessoal está morando aqui ao redor, botam música que a gente não ouve. Eu acho que a gente tem que vender aqui e mudar para um outro lugar. Ele falou, não, Maísa, eles é que vão mudar daqui. Pode escrever. Daqui uns dias eles mudam. Dito e feito. Os que botavam as piores músicas, o que é que eles fizeram? Sumiram daqui. Nós estamos ficando sozinhos. Ao redor daqui, Deus encherá de adventistas, vocês vão ver. Comprometidos com Deus, comprometidos com o Senhor, gente que queira viver essa vida, porque, queridos, deixa eu comentar uma coisa, existem coisas que fazemos e vivemos aqui, que de certa forma são estranhas, né, para a maior parte do mundo, e eu entendo, e respeito e compreendo 100%, pode acreditar, mas não fui eu quem as inventei, não são invenções minhas, são instruções de Deus para todo adventista. Que horas você espera que Deus esperava que você acordasse para estudar a palavra dele? Que horas Jesus acordava? Qual era o primeiro estudo de Jesus? Qual era a primeira ação dele? Depois disso, o que ele fazia? Aqui se segue a descrição de como era um dia de Jesus. O que ele fazia? Como é que era a ação? Nós nos ocupamos nos nossos trabalhos pessoais. Depois que fazemos tudo, e fazemos tudo juntos, aqui tudo se faz junto, não existe um que não faça, todo mundo faz junto. A professora Joana não faz só estudos, viu? Ela limpa a casa, ela lava a louça, ela atende pacientes e ela dá aula. E o líder tem que fazer isso. E eles fazem isso porque eu faço também. Eles fazem isso porque o Leandro tem que fazer. Essa é a realidade. Nós não temos patrões entre nós. Não somos patrões de ninguém. Somos irmãos que nos reunimos para trabalhar para Deus. Para preparar pessoas para o trabalho santo. E todos os missionários que entram aqui na nossa casa se tornam donos da nossa casa. Podem voltar o tempo que quiser. Aqui é o quartel-general deles, para o resto da vida. Eles estão na rua só cumprindo uma parte da missão.
Nós estamos aqui cumprindo a parte da missão de suportar a vida deles. Nós cuidamos deles fora, para que eles possam fazer o trabalho de Deus. Assim como Jesus enviava e esperava voltar. Jesus dava todo o suporte para eles, não dava? Sim ou não? Quando você veio trabalhar comigo, lhe faltou alguma coisa? Lembra disso? Lhe faltou alguma coisa? Foi o que estudamos hoje de manhã. Mas quando você foi, lhe faltou alguma coisa? É o que Jesus perguntava e eu pergunto também. Falta alguma coisa? Falta nada. O Senhor Deus cuida. O Senhor Deus ampara. E eu quero te pedir, Cleiton, que você já apronte aí para mim umas partes do capítulo 28. E eu vou te dizer quais para você passar aqui. Porque eu preciso fazer isso. Você ver aqui. Os que não leram vão ver algumas coisas. Irmãos, assim como nós tivemos esse final de semana, vários comunicados de Deus dizendo: estes juízos virão sobre vocês. Também fizeram isso com o povo de Deus no passado. Jeremias veio dizer ao povo: isto vai acontecer. Foi ou não foi? Alunos, da mesma forma como Jeremias foi enviado ao povo para dizer a eles, antes que acontecesse, as coisas que haveriam de acontecer, hoje também, nesse final de semana, pela graça e poder do Senhor, eu fui enviada a você para dizer: isto vai acontecer, que está escrito em Ezequiel 8 e 9. E vai acontecer com o nosso povo. O povo naquela época ficaram muito bravos com Jeremias. Jeremias passou um perigo terrível: vamos matar você porque você está dizendo isso. Que é o que a gente encontrou em Jeremias 25, 26, e você vai se assustar com Jeremias 27, 28, um negócio terrível. Jeremias passando perigo de vida, sendo levado, e ele falou: olha, se vocês me matarem, vocês vão estar matando sangue inocente, porque foi Deus que mandou eu falar com vocês. Foi Deus que disse para eu dizer para vocês isso que vai acontecer, não tem outro jeito. Queridos irmãos adventistas, vai acontecer. Você tem que tomar providência. Você pode me achar fatalista, se incomodar, dizendo: irmã Maísa, pega duro. É isso mesmo. Ou faz isso ou você morre. E nós temos que pensar sobre isso. É muito sério, isso não é brinquedo. É a sua vida que está em jogo. É a ação da tua história, é passar vergonha de um nível terrível. Irmãos, já é extremamente vergonhoso um de nós passar as coisas comuns que o mundo passa. Eu pensei em falar isso daqui a pouco, né? Mas eu preciso te dar uma palhinha dessa situação. Você não é como servo separado de Deus para passar por coisas, vexames que o mundo passa. A sua vida não era para entrar nessa fotografia, de jeito nenhum. Você não era para entrar nisso. Seus problemas deveriam ser enfrentados de outra maneira. Nossas quartas-feiras deveriam ser recheadas de declarações de vitórias. Nós deveríamos ter entre o povo de Deus, entre o povo do Senhor em outras religiões, declarações poderosas de como Deus é e de quem Ele é. Nossa casa deveria ser um centro de vitória. Nossos alunos, nas faculdades onde a gente põe o pé, deveríamos ter as melhores notas. Por que eu estou falando isso, inédito? Porque Deus disse: eu te darei espírito de conhecimento, espírito de inteligência. Você é cabeça, você não é cauda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês? Nós deveríamos vencer as situações. Nós deveríamos ser pessoas que ajudássemos os médicos a cuidar do mundo. Sim ou não? Porque temos condição para isso. Nossos filhos deveriam ser os proeminentes em todas as áreas, assim como Deus esperava isso do povo de Israel. Esta descrição que eu estou fazendo é a descrição que Deus esperava do povo de Israel. E o que eles escolheram? Segundo o que nós lemos hoje de manhã, o Senhor Deus diz: eu estou cansado de ver vocês correr atrás dos ídolos de vocês. Olha, não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Não me provoqueis a ira contra a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. O povo de Israel fazia tudo o que Deus pedia para não fazer. E esperavam, plantavam abóbora e esperavam colher maçã. Você vai receber o que você plantou. Existe essa
Eu estava lendo Jeremias 25, verso 6. Se você parar para pensar, se você parar para analisar, é a lei da vida. É a colheita, resultado da plantação. É assim a vida. Você passa por outras dificuldades? Sim, deixa eu comentar uma coisa com você. Cristão honesto também quebra a perna. Ímpio também quebra a perna, sim ou não? Existem fatalidades dessa vida, mas o jeito de enfrentar é outro. O ímpio bate o carro, sim ou não? Cristão também bate carro, mas o jeito de enfrentar quando bate o carro é outro. O ímpio tem um câncer, cristão também tem câncer. Gente, câncer não vem só do jeito errado de comer, é o que sente, é o ambiente, é a vida estressante, terrível que vive. Eu tenho muita preocupação com isso. A gente cuida com a alimentação, que só vem, mas eu vivo uma vida estressante, uma vida louca. Como disse, ontem eu estava falando com o advogado aqui da casa, nós temos um pessoal muito querido, muito amado, e eu louvo a Deus porque todo mundo que se envolve conosco se torna nosso amigo mesmo, sabe? Os advogados que a escola tem são gente que são nossos amigos, ele me chama de mana. Então, nos amam de paixão. Estava conversando com eles e eu falei assim, é corrida, eu não consegui atender você por causa da corrida. Ele se não fosse corrida, não seria Maísa, né? Aí eu fiquei preocupado, olha como me vem. Está errado, minha vida não está certa também. Posso ficar com câncer? Posso. Erro meu. Vocês estão entendendo? Nós temos que pensar sobre isso, nós temos que analisar. Mas o fato de a gente passar por algumas situações, você vai passar por situações? Vai passar. O jeito de enfrentar é que determina quem é que te dirige. Quem é que dirige a sua mente? Quem que dirige você? Você não pode ter um modelo falido do mundo para resolver as situações. Não venha com um discurso mundano para resolver o teu caso. Qual é o discurso mundano? A quem você busca primeiro quando a corda aperta? Você busca o quê para resolver uma situação? Quais são os seus ídolos? Nenhum de nós tem um pedaço de madeira, gesso ou barro para adorar. Nós adoramos os nossos filhos, nós adoramos nossa vida pessoal, a gente adora nosso dinheiro, o que o nosso dinheiro compra. Nossos ídolos são as coisas que nos impedem de servir a Deus do jeito certo. Que permitem com que dentro da nossa casa entre o que não presta. Compreendeu? Isso é sério, você tem que pensar sobre isso, raciocinar sobre isso. E a ação de Jesus é exatamente essa. Resolver as coisas do jeito de Deus. Não resolva do jeito humano. Para isso você precisa pesquisar qual é o jeito de Deus de resolver coisas. Como é que Deus faz as coisas acontecerem. Ok? E quando você aprende isso, você vai sofrer uma consequência igual Jeremias. É possível que peguem você para dizer que vai te matar. Porque as pessoas, se você pegar uma carteira de cigarro e fumar, elas não ficam preocupadas aí fora. Agora, se você fala, não, você é vegetariano, como? Você vai ter um problema? Vai parar de comer proteína? Não sei o quê. E tem um discurso prontinho. Por que será? Quando seus filhos vestem o que não presta, passa o dia inteiro com o celular nocivo, extra nocivo na mão. Queridos, seu filho está usando o celular para trabalhar, para vencer na vida, para fazer o bem para as pessoas. O celular está sendo usado para quê? Você tem que parar para pensar. Tá, mas aí você fala, não, mas ele precisa ter. Sim. Quais são os resultados? Como é que está sendo? Como é que está sendo? Inclusive nas leis da própria psicologia, o que você sabe, uma criança não tem capacidade, nem mesmo maturidade para trabalhar com o celular na mão, para usar, fazer uso. E outra, se você fosse pegar só cientificamente, não estou falando nada relacionado aos danos psicológicos, só a ciência. Nem eu e nem você deveríamos usar tanto celular, o que dirá um jovem. Uma criança, é provado, uma criança até 2 anos de idade não deveria nem chegar perto da radiação que um celular oferece. Sabe o que é isso? E o que acontece hoje? O que a gente coloca na frente das criancinhas? A gente não, né? Louvado seja Deus. Mas se coloca hoje na frente da criança para ser mais rápido,
Não pode nem chegar perto. Você entende isso? É dito, é explicado, as razões são várias. Eles ainda não estão em desenvolvimento em várias glândulas de seu corpo, em várias partes do seu corpo, e elas ficam comprometidas já desde da niñez. Pronto. E aí a gente fala bem assim, mas não tem problema. Não tem problema o quê? Ignorância nossa é tremenda, porque a gente não lê, a gente não busca. Por isso que eu disse, para você entender quais são as partes da sua vida que precisam de reforma, após o reavivamento que Deus concede, é ler, estudar sobre isso. Vai ler, vai estudar. Vai buscar, analisa a sua vida. O Senhor Deus te dará condições. Caia de joelhos e peça, Senhor, me ajude a me tornar melhor do que eu tenho sido, que a minha casa receba aquilo que o Senhor gostaria que eu tivesse. E o Senhor fará. O Senhor fará. Sabe por quê? Porque essa é a especialidade dele. É fazer algo se tornar muito bom. Não mais ou menos, viu? Deus não passa uma maquiagem, não. Deus restaura, 100%. A plástica de Deus é perfeita. Quando Ele faz, Ele faz. E é de um nível, irmãos, que você tem que sentir o que eu estou falando. É lá dentro. É dentro do coração. Peça para Deus assim, Senhor, me ajude a ver o céu. Me ajude a enxergar o céu. Me ajude a ver as coisas celestes. Capítulo 28, Levi Mateus. Gente, imaginem uma profissão detestada. Era a profissão de Levi Mateus. Por que que essa profissão era detestada? Ele era cobrador de impostos. Só que cobrar impostos do povo de Deus, aliás, o povo de Deus havia recebido em sua formação inicial a promessa de que eles não precisariam pagar impostos a ninguém no mundo. Não foi isso? E por que que agora estavam tendo que pagar impostos às nações? Por quê? Porque não seguiram o que foi dito em Jeremias. Vocês entenderam isso ou não? Não seguiram. E agora as consequências eram esta colheita que estavam tendo. Agora eles pagavam impostos. E um dos cobradores de impostos era de seu próprio povo, que era Levi Mateus. Não era isso? Agora eu queria que o Cleiton colocasse essa parte aqui. Mateus, deixando tudo, acha essa parte para mim, este é o próximo parágrafo. Senhores, isso é tão impressionante. Imagine Levi Mateus, odiado, detestado, até meio desonesto, não é? Vocês sabem que os cobradores de impostos, olha, você quer saber de uma coisa? Mexer com dinheiro é um negócio muito sério, né? É sério ou não é? Se você vai mexer com dinheiro, você descobre muitas coisas a seu respeito. O dinheiro na mão de alguém pode dar a ele um poder ou revelar as misérias que tem lá dentro do coração relacionadas a isso, porque o dinheiro corrompe. Corrompe ou não? Corrompe. O dinheiro corrompe, não somente isso. Como é que você age e mexe com o dinheiro dos outros? Como é que você mexe com o seu dinheiro? O que você faz com o dinheiro? Dinheiro é um revelador tremendo de algumas situações. E Levi Mateus, de vez em quando, ele fazia uso indevido da responsabilidade que tinham dado na mão dele, né? Então, ele cobrava mais ou cobrava de acordo com o que estava ali na sua cabeça, né? Fazer. E é muito triste isso, porque era um cobrador de imposto, odiado, detestado. Mas o Senhor Deus havia revelado a Jesus, pelo Espírito Santo, a pecaminosidade de Levi Mateus. E Deus é especialista em pecadores. E aí fez o quê? Olha só isso daqui. Um dia, achando-se sentado na alfândega, leia essa parte comigo, ó. Um dia, achando-se sentado na alfândega, viu o publicano a Jesus que... O que vocês acham disso? Quem veio a Levi Mateus? Gente, isso me dá uma alegria tão grande. Eu leio essas coisas e olho para o céu, para o meu redor, sei lá, e fico agradecendo assim, como se eu estivesse na frente mesmo. Falei, Senhor, obrigada por ter ido a Levi Mateus, né? Grande foi a surpresa ao ouvir as palavras que lhe foram dirigidas. Olha, imagine se isso não parece uma coisa louca. Aí Jesus está vindo em direção à alfândega, chegou para ele e falou, segue-me. E saiu andando. Conseguem imaginar isso? Segue-me. E aí, olha só, mais surpresa ainda eu fico, ó. Mateus, deixando o quê? Tudo, levantou-o e o seguiu.
Não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhum pensamento para o lucrativo negócio a ser trocado pela pobreza e as privações. Trocado pelo quê? Era-lhe suficiente o estar com Jesus e ouvir-lhe as palavras e a ele unir-se em sua obra. Gente, eu acho isso simplesmente maravilhoso. Eu acho isso, sabe o que é o up do que eu posso sentir ao pensar sobre uma pessoa totalmente mal querida, mal vista, de um segundo a outro, se torna isso aí que você acabou de ver. Agora veja o próximo parágrafo. Presta atenção. O mesmo se deu com os discípulos anteriormente chamados. O mesmo se deu com quem? Agora você vai ler o que é para você. Olhe bem. Quando Jesus pediu a Pedro e a seus companheiros que o seguissem, eles deixaram imediatamente os barcos e as redes. Deixaram o quê? Deixaram os barcos e as redes de que forma? O que isso significa? Todo mundo que conjectura, que fica pensando, não deixa. Eu já acostumei com isso. O Senhor Deus faz o chamado para o pessoal vir aqui para a escola. Joana, veja se isso está certo ou está errado, que eu vou falar. O pessoal se inscreve, eu faço a entrevista, analiso se a pessoa realmente tem um chamado, né, ou se ela só está empolgada para vir. E aí a gente fala, ó, professora Joana vai dar a resposta. Depois de oração, a professora Joana diz sim ou não lá para a pessoa, porque a gente decidiu. Quando a pessoa recebe o chamado, se ela fica, mas eu vou fazer tal coisa, ela vem ou não vem, Joana? Ela não vem. Ela não vem. Quando começa a falar que tem um monte de coisa para fazer, que eu vou acertar, não sei o que eu vou acertar, eu falei, essa não vai não. Esse eu sei que não vem. Por que eu sei que não vem? Porque é rápido para o diabo botar na cabeça que tem outras coisas mais importantes, tem outras situações, que tem que resolver um monte de coisa. Espera aí, não resolveu até hoje, vai resolver em quanto tempo mesmo? Não, mas eu tenho que evangelizar toda a minha família. Mas você está fazendo o que aí no meio deles todos esses anos? Você recebeu um chamado, o que você vai fazer agora? Gente, não vem, não tem jeito. Imediatamente o seguiram. Olha lá, alguns desses discípulos tinham queridos cuja manutenção deles dependia. E ao receberem, porém, o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram: como hei de viver e sustentar minha família? Aliás, quero dizer para vocês, que toda vez que alguém se inscreve para a escola e me faz essa pergunta, eu já sei que ele não vem. Quando me pergunta bem assim, quanto eu vou receber? Perguntou isso, eu sei que a cabeça está fora do que devia. Olha lá. Como hei de viver e sustentar minha família? Obedeceram a chamado e quando posteriormente Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou a par, mandou eles de que jeito para o campo? Mandou eles de que jeito para o campo? Faltou-lhes porventura alguma coisa? Puderam responder, nada, faltou nada. Como é que é o nome disso? Maluquice? O pessoal disse, é totalmente maluco fazer isso, totalmente louco, que é isso, não sei o quê. Mas aconteceu com todos que serviram ao Senhor, quero que vocês saibam disso. Tá bom? É assim, funcionou assim, e funciona aqui desse jeito. Esse parágrafo, o princípio é sempre de dever de caráter exigente. Levanta ele um pouquinho, por gentileza. Deixa eu comentar uma coisa. A mesmíssima prova para o rico acontecia para o pobre no chamado de Deus. De que maneira? O rico tinha que deixar. E Deus chamou o pobre na hora que estava com as redes cheias, não quando estava com a rede vazia. Vocês entenderam isso? Então, na sua medida, o Senhor Deus estava provando ambos que foram chamados do mesmo jeito. Mas olha o que Deus colocou. O princípio é sempre de caráter exigente. Como é que é o princípio de caráter o quê? Exigente. Homem algum pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha o quê? Inteiro coração. Nenhuma pessoa pode se envolver no trabalho de Deus. Ah, mas deixando uma carta na manga. Tem carta na manga? Não pode vir. Tem carta na manga? Não vai funcionar.
tem que fechar a porta de onde veio. Trancou a porta. Não pode ter para onde voltar. Por quê? Se tiver para onde voltar, vai voltar. Sabia disso? Vai voltar. Por quê? Porque vai ser difícil. Sol no miolo. Sol na cabeça. Uma enxada na mão. Se a pessoa não tiver muita vontade de fazer funcionar, ela volta. Deus falou assim, ó, minha sala de aula é o campo. Mas para você trabalhar no campo, você precisa de um instrumentozinho ruim, chamado enxada. Sim ou não? É só dar enxada na mão para você ver uma coisa. Eu lembro do primeiro dia, o pessoal, estou trabalhando no campo. No segundo dia, eu falo, nossa, que energia. No terceiro dia, eles, pois é. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, quero mais não. Aí falou o que é? Não sei, eu acho que eu tenho que evangelizar minha família. Sabia? Você quer provar alguém? Dê o amargo que precisa para fazer o doce. Essa é a realidade da vida. É a realidade da vida. O princípio é sempre de caráter exigente. Homem algum pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha inteiro o coração e considere todas as coisas por perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Nada é mais importante que essa parte. Olha lá, ó. Olha lá. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo. Isso é fala minha? Não, está escrito. Leia lá comigo, ó. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Quando os homens apreciam a grande salvação, o espírito de sacrifício observado na vida de Cristo, ver-se aonde? Na sua. Por onde quer que ele os guie, acompanhá-la de forma contentes. Vocês estão dispostos a isso? Estão ou não? Se não estiverem, não vai funcionar. É só isso aqui que vocês estão sendo chamados a fazer. Não tem um adventista que não foi chamado a isso. Pode acreditar, isso não é coisa de escola de profetas, é qualquer ser humano, qualquer adventista. Isso aí foi chamado de Deus para a igreja adventista na terra. Você virá trabalhar para Deus com sacrifício próprio. Você vai ter prejuízo. Vai ter. Não tenha dúvida. Terá prejuízo. E por que terá prejuízo? Porque é assim mesmo. É assim a vida. Você vai ter prejuízo, que as pessoas não vão compreender você, vão te judiar, você vai perder um conforto, vai ter uma cidadezinha ruim, vai ter que... Você come uma comida toda enfeitada, legal, não sei o quê. Lá onde você vai não tem isso. Você vai ter que se contentar e achar bem bom, e ainda por cima. Eu me lembro de um local onde eu fui ser missionária, gente, olha que interessante, que eu fiquei todo o tempo que eu estava lá, eu lembro que eu passei sem comer uma fruta decente, nada, né? Aí quando eu passei assim na rua, eu vi uma banana, eu lembro que imediatamente eu gritei, banana! Eu nunca me imaginei fazendo um negócio desse. Aí eu lembro que o pastor que estava nos levando parou o carro, voltou um pouquinho e comprou aquelas bananas, trouxe para dentro do carro. Eu falei assim, estou parecendo um menino galgo, né? Aqueles meninos com fome. E para a gente poder comer alguma coisa, ter algum alimento, era difícil. Me lembro que eu passei por um local, numa dessas espaços onde fomos levados para trabalhar, e lá neste local, onde eu tinha passado, tinha gente vendendo um cogumelo desse tamanho. Gente, eu não estou mentindo para vocês, tá bom? Era um cogumelo desse diâmetro desse tamanho assim, ó. Eram cogumelos imensos. E eu passei na rua, falei, isso aí, vamos comprar isso aí para a gente comer. E aí o pastor parou e comprou um cogumelo, e a gente levou no lugar onde a gente estava dormindo e pediu para o pessoal para fazer para a gente, né? Que era alguma comida, né? Daquilo que a gente comia, daquilo que a gente podia comer, né? Porque lá tinha outras comidas, mas não eram as nossas. Você pode dizer, mas isso é um prejuízo. E daí? O fim pelo qual você estava fazendo... É óbvio que valia a pena, sim ou não? Valia a pena. Você tem que pensar isso, você vai ter prejuízo próprio para vir trabalhar para Deus. Por quê?
tua casa não é aqui. Você pode até me dizer, eu moro na rua tal, não sei o que. Eu falo, tudo bem. Esse aí é onde você está para trabalhar para Deus. Porque sua casa é onde? Lá no céu. Você está aqui só de passagem. Você está aqui nesse planeta de passagem. Para uma finalidade. Qual? Não é você a razão da sua estada. Deus só te deu tudo que deu para você servir aos outros. Você é devedor ao mundo. Você é o quê? Sim, pode acreditar. Olha lá, tá bom? Então você tem que pensar sobre isso. Eu penso uma coisa muito linda. Aí Mateus resolveu dar um banquete. Não foi? Resolveu dar um banquete e chamou quem para vir para o banquete? Os amigos dele, né? Os outros cobradores de impostos, outros publicanos e de gente de vida duvidosa. Vocês viram esse tipo de fala aqui no estudo? Gente de vida duvidosa. Veio para o banquete de Mateus e aí chamou Jesus. E Jesus veio e se colocou no meio daquele povo, né? E Jesus tinha uma amabilidade social. Gente, eu acho lindo isso. Amabilidade social, né? Jesus possuía amabilidade social, né? E se dignou a estar ali e fez com que as pessoas se sentissem dignas de sua confiança. Imediatamente os malvadões fizeram o quê? Arrumaram um jeito de estragar a festa. Você já viu essa gente que é gente chata, que vou estragar? Começaram a pegar e acharem um jeito de trazer chateação para a cabeça dos discípulos. Teu líder come com pecadores? Hã? É isso? Aquela obra do cão lá no céu estava fazendo entre eles. Você já viu essa gente que começa a achar um defeito ao invés de olhar a coisa boa? Já viram isso? Não é terrível? E lá estavam aqueles fariseus, o pessoal que estava morto de inveja e de ciúme, porque queriam também estar numa festa, comendo também, né? Mas arrumaram um jeito de estragar o negócio. E foram lá falar mal. E não só isso, correram atrás dos discípulos de João Batista. Não foi isso? E disse, por que jejuamos nós e os discípulos de João e os de Jesus não jejuam? E Jesus amavelmente respondeu, deixa para jejuar quando eu não estiver junto com eles. Viu? Não, hoje eles estão alegres porque o noivo está junto, que sou eu. Mas daqui uns dias eles vão ficar sozinhos e aí precisarão jejuar. Você precisa jejuar quando? Raciocina comigo. Quando você precisa jejuar? Agora. Tem que jejuar, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá cabeça, me dá condição. Me ensina a viver do jeito certo, Senhor. Tira tempo para isso. Tira tempo para isso. Eu vi uma reportagem muito interessante sobre pele de mulher, né? Sobre rosto feminino. Diz que pobre da mulher que espera ter sede para beber água. E depois estava falando assim, toda mulher deveria jejuar uma vez por semana para a saúde, para a beleza. Interessante, né? É isso mesmo, Fernanda. A Fernanda olhou para mim e já fez assim. A gente deveria jejuar pelo quê mesmo, queridos? Quer jejuar pela sua beleza? Pode jejuar. Faz bem, é isso mesmo. Mas o que mais você tem que fazer? Bora. Raciocina aí. Quanto você tem jejuado porque você tem um problema difícil? Quanto você tem jejuado para ter sabedoria para resolver uma situação? Para pedir a Deus que Deus te dê clareza mental para entender as coisas. O que é o verdadeiro jejum? Aqui foi falado sobre isso. O que é o verdadeiro jejum? Ter misericórdia das pessoas, cuidar delas, ampará-las, cuidar dos seres humanos. O Senhor Deus diz, não jejue para brigar. O pessoal jejuava, aqueles fariseus e os discípulos ali estavam jejuando para parecer melhores que os outros. Deus fala, isso aí é para mim uma abominação. Eu achei interessante Deus dizer assim que jejuns feitos de forma errada são abominação diante dele. Abominação, né? Então nós devemos jejuar pelo quê? Senhor, me dá clareza mental para eu saber como agir. Me dá clareza para eu aprender a comer direito. Senhor, me dá clareza para eu vencer o apetite. Me dá clareza para eu saber como agir no meu dia a dia, no pouco tempo que eu tenho de vida. Raciocina aí. Quantos anos você tem? Pensou, né? Fácil de saber. Se você vai viver se Jesus não voltar esse mesmo tanto? Vai viver ou não? Você tem mais tempo de passado
se Jesus não voltar, ou mais tempo de futuro. O que você está fazendo na sua vida? Quanto tempo você ainda tem? Para pensar isso. O que você está fazendo da sua vida? Você tem que tomar decisão, é hoje. Você já não tem. A gente tem mais passado do que futuro, gente. Eu não vivo mais 62 anos. Eu não vivo mais. Se Jesus não voltar, eu não vou ter 100 e tanto. Pensa, a minha geração é uma geração fraca, não é uma geração forte. E ainda essa que veio é pior ainda, não é? Então raciocina o que você está fazendo da sua história. Quando é o momento de tomar uma decisão? Senhor Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua aposentadoria. Mas o pessoal vive dizendo para mim, irmã Maísa, quando eu aposentar, eu vou lá te ajudar. Sabia que as pessoas dizem isso? Quando já estão cansadas, quando estão doentes, elas dizem isso. Falei, foi bem isso que Deus disse, né? Deus disse que era para fazer quando? Só que a gente quer viver tudo, para depois dizer assim, agora que ninguém me quer, eu vou lá servir. É útil também, é óbvio que uma pessoa aposentada é útil, não tenho dúvida. Não estou trazendo em baila essa questão de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que Deus pediu a sua juventude. Luta agora enquanto você tem ânimo. Corre atrás disso agora. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Jejua agora. Peça a Deus, Senhor, me ajude, me dê visão de vida. Me ajude a tomar posicionamentos corretos. Isso é o que o Senhor Deus pede. E o Senhor Deus gostaria que todo adventista tivesse essa visão, desculpa, tivesse essa visão de mundo, né? Deus queria que as pessoas tivessem essa visão de mundo. Por favor, Cleiton, coloque para mim um material que começa assim. Foi isto que se demonstrou a ruína dos judeus. Coloque para mim. O que foi a ruína dos judeus? São uns 10 parágrafos para frente, por favor. Eu preciso comentar enquanto Cleiton acha a seguinte situação. Jesus fez uma ilustração interessante aí. Não se coloca vinho novo em odres velhos. E o que mais que ele falou? Não se coloca remendo. Não foi isso? Sobre a roupa. Lembra disso? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu achei muito interessante o jeito de explicar isso hoje no estudo. Quem pode me falar o que foi que ele quis dizer? Eu quero ouvir dos alunos. Bora. Ai, enquanto eu assumo meu nariz. Vai lá. Joana, o que você entendeu dessa parte? Bora. A mensagem. Ok. Quando Jesus disse, o povo daquela época não queria aceitar o novo que Jesus estava trazendo, queria ficar com o remendo velho. Não queria... olha que coisa interessante, né? Eles não queriam aceitar o que Jesus estava dizendo de jeito nenhum. E Jesus fez uma aplicação muito inteligente. Disse assim, olha, quer que eu diga uma coisa para vocês? O que eu estou trazendo é tão novo para vocês, mas vocês estão agarrados nessa ideia horrorosa de vocês de vida. De que só para vocês é o evangelho, que não é para levar para outra pessoa, que o miserável do pecador não pode nem se chegar perto dele, sendo que nossa ação é essa, é lutar pelo pecador. Foi isso que Jesus estava dizendo para eles. Olha isso aqui agora. Foi isto que se demonstrou a ruína dos judeus. Achem isso aqui. Vamos ler juntos? Lê isso aqui, ó. Foi isso que se demonstrou ser a ruína de judeus e será... Como é que é? Qual? Vamos lá. Há milhares a cometer o mesmo erro dos fariseus, a quem Cristo reprovou no banquete de Mateus. Em lugar de abandonar certa ideia nutrida ou rejeitar algum ídolo de opinião, muitos recusam a verdade tecida do Pai da luz. Confiam em si mesmos e dependem da própria sabedoria. E não compreendem sua pobreza espiritual. Em ser salvos por alguma maneira em que realizam alguma obra importante. Quando veem que não há nenhum modo de introduzirem o eu na obra, rejeitam a salvação. Eu, quando li isso daqui, eu lembrei imediatamente do que o Senhor Deus mostrou. É uma profecia de Jeremias capítulo 25 mostra a profecia
Vou pegar o azul, tá? Ó, Jeremias capítulo 25 tem uma profecia sobre o milênio. Mas Jeremias 25 está falando, que a gente leu hoje de manhã, sobre a situação do povo de Israel. Espera aí, foi o que você perguntou ontem na mesa, Letícia. Qual parte de Jeremias a gente pode ver que é para aquela época ou para outra? Essa parte dizendo o fim do povo de Israel, porque agia assim, porque tinha uma religião que era só para eles, que era uma religião que ficava sentado no banco, que não lutava por ninguém, que era uma religião que não tinha ação social, que não lutava pelo pecador, que saía fora de se é pecador eu não quero saber. Essa era a religião errada. É ou não é a situação agora? Digam para mim, sejam honestos. É a mesma. Se você está vivendo só para você está vivendo igual os judeus. Mesma coisa, tem a religião verdadeira, mas não leva para fora. Por N motivos. Essa é a realidade. É assim que é. E se você parar para pensar, o que aconteceu com eles, acontecerá conosco. E o Senhor Deus diz ali em Jeremias 25, que ele viu o povo de Israel, né, Jeremias está falando, sem os corpos jogados e não sobrava ninguém para poder enterrar. Ele falou, isso vai acontecer também com vocês. Essa é a visão do milênio, guria. Isso é muito sério. O Senhor Deus dizendo que é o que vai acontecer com a gente. Deus tem misericórdia, porque nós sabemos demais e tivemos demais. Nós temos demais na nossa mão. Somos o povo que mais teve na face da terra, mais do que Adão. Adão estava lá no início, gente, assim, ó. E Deus mostrou para ele, era dono do mundo inteiro. Deus mostrou para ele tudo que haveria de acontecer. Só que nós estamos no final da história, não no início. No final da história, não só vendo o que vai acontecer, a gente está vendo tudo que aconteceu e tendo a certeza de que aconteceu do jeitinho que Deus mostrou. Quem tem mais, Adão ou a gente? A gente nem se compara. A gente tem mais do que Daniel. Muita coisa nem Daniel entendeu do que ele viu. A gente tem mais do que João. A gente tem mais do que qualquer discípulo. A nós foi dado mais do que se pode imaginar. Gente, essa visão de que nós somos totalmente limitados é que nos estraga. A visão de você de si mesmo. A visão de você. Quer que eu te fale uma coisa? Alguns de vocês vieram e falaram, eu não tenho impedimento nenhum. E ponto, não tem impedimento, então começa agora. Já parou para pensar que você não tem impedimento nenhum? Olha que coisa boa. Você não tem impedimento nenhum, o que você tem? Às vezes é pensar que não dá. Às vezes você está só pensando que não dá, mas dá. Era o que devia estar acontecendo. E eu quero pedir a Deus, que Deus na sua misericórdia, faça diante de todo o planeta uma mudança nesse final de semana conosco. Que a gente vá atrás de Levis, Mateus. Que a gente lute pelas pessoas e a gente trabalhe por elas. E que sobre nós não recaia a responsabilidade tão terrível, que recaiu sobre o povo de Israel. Última parte para ler. Uma religião legal. Vai lá, levanta por favor. Leia isso comigo. Uma religião legal nunca poderá conduzir pessoas a Cristo, pois é destituída de amor de Cristo. Jejuar ou orar, quando imbuídos de um espírito de justificação própria, é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimônias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto, mostram que o que pratica estas coisas se considera justo. E com títulos ao céu. Mas tudo isso é engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. Agora o final. Como foi nos dias de Cristo, assim se dará agora. Os fariseus não conhecem sua necessidade espiritual. A eles se dirige a mensagem. Como dizes? Rico sou. Olha para cá, essa mensagem não é a mensagem para a igreja de Laodiceia? Mas por que Deus está dizendo que essa mensagem da igreja de Laodiceia é para o fariseu? Leia aí o texto, está escrito que isso é para o fariseu. Sim ou não? Não te assusta?
Quem são os fariseus que Deus chama de fariseu hoje? Isso me incomoda terrivelmente. Falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha lá, é a mesma mensagem de Apocalipse 3, Deus dizendo que são para os fariseus de hoje. Essa mensagem não é para qualquer um, é para quem é fariseu. Que ruim, né? O que era um fariseu? Pensa aí. Ele estava bem, estava na dele. Já entendia para si, mas não lutava por ninguém. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para te enriqueceres, vestidos brancos para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez. Fé e amor são ouro provado no fogo, mas no caso de muitos se endureceu o brilho do ouro e perdeu-se o tesouro precioso. A justiça de Cristo é para eles um vestido sem uso, uma fonte intacta. A estes é disto: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, eu sei que Deus está mais uma vez fazendo um apelo para nós aqui hoje, de manhã. E é mais uma vez feito um apelo. Quantos você já ouviu? Isso daqui não está contando uma história de outra pessoa, é para nós. E se nós pegarmos isso na mão e pedirmos a Deus, Senhor, me dá orientação agora para a minha vida. E se você fizer isso, Senhor, Deus te abençoará profundamente. Eu vou me ajoelhar agora pedindo isso aí que Deus falou, fé e amor. Vocês querem? Vamos pedir isso a Deus? Fé suficiente para a gente ter coragem de fazer o que tem que fazer. E amor para a gente lutar por quem não merece. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, muitas vezes a gente quer deixar o que o Senhor pediu para a gente fazer porque exige esforço, exige perda, envolve sacrifício pessoal e prejuízo próprio. E eu quero declarar diante do universo que muitas vezes eu já fiz isso. Passei adiante a responsabilidade exatamente em função de proteção a mim mesma. Falta de fé, Senhor. Eu rogo a Ti que o Senhor me dê fé. Dê-nos fé. Ajuda-nos a olhar as coisas como o Senhor olha. Quando eu vos mandei, sem sandália, sem alforge e sem nada, vos faltou alguma coisa? Senhor, nós somos extremamente privilegiados. Nada nos faltou. Quero te pedir perdão por nossa posição ruim diante de Ti. E rogar que em nome de Jesus nos dê amor suficiente para não protegermos a nós mesmos e irmos em busca daquele que precisa. Quantos Levis, Mateus temos por aí? E quanto, Pai de amor, está à nossa disposição? Eu rogo a Ti que na Tua misericórdia, hoje nesta última pregação, a Tua bênção esteja de tal maneira na nossa vida que não sobre nada para o inimigo reclamar. Ajuda-nos a nos entregarmos inteiramente a Ti, como a lição de hoje disse. Tão completamente, Senhor, que não tenhamos nenhuma carta debaixo da manga. Seja tão completa a entrega do coração que as pessoas confundam-nos contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, te dê um bom café da manhã. Deus te abençoe, te fortaleça e até daqui a pouco, às 10 horas, vamos ter estudo, o último estudo desse retiro de inverno. Um abraço para você e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vamos lá, gente?